Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos para mais um bate-papo quântico. E hoje eu estou trazendo um tema um pouco diferente do que nós costumamos abordar, mas um tema de máxima importância. Como que nós podemos usar esse conhecimento todo aí do novo paradigma quântico com as crianças que, na verdade, já nascem quânticas, já nascem querendo saber o que é o átomo, querendo conhecer física quântica, já nascem mexendo nos computadores, nos celulares, não é isso? A gente está lá com dificuldade, aí vai lá, chama a criança de 7, 8 anos, a criança mete o dedinho lá e resolve a encrenca pra gente, não é assim? Então, hoje eu convidei a Simone, olha, ela já está aqui, ela já chegou, deixa uma pessoa que vem se debruçando sobre esse tema já há algum tempo. Então, eu tenho certeza que... Ah, Simone, já está aí. Hello! Tudo bom, querida? Que Aí, ó, saudade balões! dessa amiga! Balões para comemorar a sua chegada. Pois é, olha aí! Então, amiga, muito prazer falar com você. A Ai, uma Simone alegria! também é uma amiga de longa data, nos conhecemos na escola, na educação infantil dos nossos filhos, que já estão com Foi, 21 anos, é. né, Simone? O meu caçula e o teu mais velho, né? Exatamente. Que a Simone já começou mais cedo, né, essa vida de maternidade. E desde sempre, né, a gente sempre com os nossos papos quânticos. A Simone já estudava física quântica antes da gente se conhecer, né, Simone? Sim, o E universo nos envia. isso. Opa, peraí. Travou a Simone. O que aconteceu, Simone? Você travou aí. Qualquer coisa, sai e entra de novo. Ó, Simone ficou travada. Eu vou seguindo aqui a live. Sai e entra de novo. Eu acho que é o jeito, porque você ficou travada aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui. Peraí. Deixa eu ver se ela tá. Deixa eu ver se ela tá aqui na live ou se ela caiu. Aqui ela tá aparecendo como estando na live. Ah, Entrou. deu? Ei, voltou. Beleza. Mas então, a Simone é pedagoga, trabalhou muitos anos em escola, né, Simone, na educação infantil, e é Foi. apaixonada pela física quântica, né? Já tem esse olhar, né, de como trazer que esse mundo é quântico em todas as escalas, Isso. e escreveu recentemente um livro, que é um projeto já que foi escrito com muito carinho, uma verdadeira gestação, né, Simone? Esse Foi. livro aí. Você Muitos anos. você tá com ele aí? Porque o meu eu emprestei para minha sobrinha que teve neném. Eu falei, eu quero. Olha, isso é bom. Olha aqui, ó. É. A mãe Ai, amor. que lindo, gente. Olha, esse é o livro da Simone, Mãe Amor. Muitos anos de pesquisa de física quântica. Isso mesmo. E um livro que foi realmente escrito na vivência da vida, né? Aham, Porque a minha terceira maternidade, como você sabe, foi aquele chamado espiritual que fez isso. aquele boom na mente e na consciência. Eu dei Uhum, aquele salto e eu uhum. estudava física quântica e entendia tudo, amiga. Exatamente. A Simone foi o contrário. Ela, geralmente, o pessoal começa a estudar física quântica porque quer entrar nesse universo. Ela não, ela já entrou no universo sem nem saber. É. E E depois aí a a gente se física. encontrava, eu nas teorias, assim, aplicando para a vida, entendendo a maternidade, e você nos almaços de 15 páginas.
Isso aí. Você E estava ainda envolvida nos cálculos e, né, daí você começou a trabalhar aquelas questões integrando a espiritualidade, né? isso, então, a Simone me conheceu bem nessa transição minha, né? Dos Da cálculos. ciência, da ciência exata para esse paradigma que, na verdade, é da área de humanas, né? Que entra em todas as linhas. E aí, vocês vejam que coisa maravilhosa, né? Vocês vejam como que o salto quântico ele pode acontecer nas infinitas possibilidades, né? Porque você veja, o seu salto quântico foi através da maternidade. Olha que Foi. coisa incrível, É. né? E é essa experiência que eu estou hoje convidando as mulheres a perceberem, porque os canais espirituais, assim como eu tive esse menino há 21 anos atrás, tem muitos outros seres aí chegando para com uma estrutura nova já de alta frequência para trazer para o planeta esses pilares de novas possibilidades, de a gente Uhum, sair dessa baixa vibração, baixa frequência. E uhum, como que a gente faz se não for pelo nascimento do novo ser? Como que a gente vai estruturar isso? Então, essa minha experiência, eu expando a vida, a vivência. Eu estou trabalhando só com isso, fazendo terapia para mulheres se tornarem essa consciência que dá o salto, absorvendo a frequência que o filho oferece. Que o filho está uma oitava acima, pelo menos, uhum, da frequência da mãe. Mas, Eliane, se a mãe não se conscientizar disso, faz o decaimento de onda e ele volta para o quadradinho. uhum. Nossa, que coisa, né? Que coisa, tá vendo? Como é importante falar disso, né? E essa minha sobrinha até que teve o bebê recentemente, agora ele já tá com 2 aninhos, né? E ela começou a perceber algumas coisas e tal, e ele acabou tendo um diagnóstico de autismo, né? E outro dia ele foi lá onde eu moro, no centro de retiros, e eu peguei um livro de histórias do Buda, de histórias budistas, né? Infantil, assim, super ilustrado, né? E dei para minha sobrinha, falei, olha, lê para ele antes de dormir e tal. Tudo bem, ela foi e colocou o livro lá na estante. Daqui uns dias, ela me manda um áudio chocada, que ela falou assim, tia, você não sabe o que aconteceu. Eu falei com ele, qual livro você quer? Ele foi lá entre todos os livros, ele escolheu esse, ele abriu uma página que estava o Buda, o mestre, com um monte de gente, e falou assim, os discípulos. Ó, Ela, com ela, 2 anos. ela falou, como é que ele sabia essa palavra? Simone, fiquei arrepiada agora. Aham, Eu nunca realmente. falei discípulo. Como que ele sabia que aquelas pessoas em volta eram os discípulos? Com 2 anos. Ele tem uma fala, ele fala assim perfeitamente. É uma coisa incrível. Aí eu falei: olha, eu já tinha te avisado. Abre o olho, essa criança está 1000 anos na nossa frente. Você larga de ser Exatamente. boba, de ficar botando diagnóstico de isso, de aquilo. Eu Exato. falei: se abra, entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece direto, né, Simone? Tá dando muito diagnóstico, né, de várias síndromes, sintomas. Isso eu vejo, eu até gostaria de ter um acompanhamento assim de mães com crianças com diagnósticos, porque eu tenho assim a convicção de que é só uma sintonização, uma calibração na sintonização entre o campo da mãe e a alta frequência do filho. Como ele não consegue achar essa sintonia, ele vai meio que para um isolamento, porque ele não conseguiu entrelaçar naquele padrão, porque a criança ela não vê o mundo na nossa estrutura. A Uhum, criança já tem pesquisas e pesquisas, quando ela nasce, é comprovado isso por experimento científico, né? Que o nosso mundo ainda precisa dos experimentos. Eles vibram em ondas teta. Até os 5 anos, feito em experimento científico, o Amit Goswami põe isso no livro dele, lá do Universo Autoconsciente. Eu fiz essa referência no meu livro.
E eu tive essa experiência também com o Guilhermo, que ele, até os 10 anos, o cérebro inteiro dele era de ondas teta. Então, a criança hoje, ela tem padrões que ainda a psicologia, a medicina, a biologia não está entendendo. E aí, por não entender, a gente tenta enquadrar e classificar dentro de um Ai, padrão. Simone, isso é tão triste. Olha, Pois é. isso é tão triste. Porque agora eu estou começando o doutorado, né, aqui na Federal de Juiz de Fora, na área de Olha ciência da só. religião. E aí eu estou começando a ler, né, os livros e tal. E eu li tô lendo ainda, né, um livro agora, um primeiro livro que o meu orientador me deu, que ele fala de uma metáfora que é exatamente isso, que ele diz assim: imagine um cientista que foi pesquisar o fundo do oceano e para isso ele levou uma rede que tinha buracos de 3 centímetros, furadinha de 3 centímetros. Depois de ficar muitos meses pesquisando, a conclusão dele foi que, através do método científico, ele pôde perceber que não há criaturas com menos de 3 centímetros no fundo do oceano. Essa é a nossa mente. Isso, amiga. Eu falei, gente, estou fazendo doutorado no lugar certo. Olha, é exatamente isso, entende? Exatamente isso, gente. Exatamente isso. E ó, a gente estava falando de princípios quânticos que você colocou aí no tema da live. Como é que a gente ainda, em pleno 2025, com tanta informação, a gente ainda acha que a gente enxerga mais do que a gente vê de 4% apenas da luz, Eliane? Só aí que é um negócio mais antigo, que já tem laser, infravermelho, que já tem todos os espectros da luz, a gente só vê 4%. Como é que a gente pode acreditar que nós somos esse corpo denso, essa matéria? É, A criança chega nesse mundo no campo, ela sente só a energia, cara. Ela sente o campo, ela sente com o coração a mãe, o campo da mãe. E a gente está automatizada, a gente está no trabalho, a gente está virada no avesso, a gente está cheio de crenças e padrões repetidos e a gente está lotada dessas informações da terceira e quarta dimensão. A gente precisa sair um pouquinho, pôr a cabecinha para fora, né, amiga? Senão o buraco da rede não vai ter criatura nenhuma. nenhuma. Gente, perfeito. Então, agora, eu fico feliz de ver que tem muitos adultos fazendo esse caminho. Tem. Felizmente, né? Eu vejo assim muito interesse, muita gente querendo conhecer o tema, né? Mas é claro que para a gente vai ser muito mais lento comparado com esses seres aí que já Que estão nascem chegando. quânticos, né? Abertos, né? Pois é. Então, eu acho que de início nós teríamos que ter em mente essa visão de estar aberto, né? Apenas não saiba, né? E Não, essa é das máximas da física quântica. É uma ciência que não está fechada, né? exatamente. Que está um vir a ser em todas as É, possibilidades. Você não é, tem o domínio de tudo. E por isso que alguns cientistas tão matemáticos estranharam tanto no início, porque é um exatamente. campo de possibilidades infinitas. Esse é um dos grandes pontos que eu vejo que a física quântica se entrelaça com a espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade? É um desconstruir, é largar as suas certezas, as É, coisas, né? Que você acha que é assim, que é assado. E a física quântica também é isso. Se você não deixar esse paradigma clássico explodir, você não vai entender a física quântica nunca, exato, né? exato. É isso mesmo. É, então é o mesmo processo, né? De Do começar a entender que existe essa primeira possibilidade das crianças nos trazerem o inédito que a física quântica coloca. A criança ao perfeito, inédito.
Perfeito. E a gente acha que o nosso pacote já todo complicado, cheio de roldanas e esquisitices e crenças, né, que a gente tem que colocar ela nessa engrenagem. Não, Ai, vamos nos libertar, vamos fazer, vamos deixar o espaço e nos relacionarmos com essas crianças como eles sendo os mestres. que Porque eles coisa são. maravilhosa. Eles são, Eliane, eles são os mestres. Olha a Não, minha neta de 2 anos também. A minha filha fala com ela sobre essas coisas. É só você puxar o novelinho, né? Só você puxar. A criança vai trazendo, que nem o teu sobrinho ali. A criança vai puxando. A minha neta, a minha filha fala: ai, hoje eu tô que cor? E ela olha e fala: ai, mamãe, hoje você tá rosa. Porque incluíram no discurso dela que existe esse campo de energia. Então a criança começa a falar sobre isso. Mas não é porque ela já não falava. Olha que a gente tem de exemplo o Matias de Stefano, aquele menino que tem a consciência aberta, que agora já é. Eu acho que ele tem a idade da minha filha mais velha, uns 35 anos. Ele nasceu com a consciência aberta. Se lembra desse menino, Eliane? não O Matias de sei. Stefano. Ah, Ele nasceu com a consciência aberta e desenhava os seres que ele via, porque ele via tudo. ah, E a mãe dele achou que ele era o quê? Onde ela foi? No médico. O que tô acharam que ele certo. era? Esquizofrênico. Deram remédio psiquiátrico para o menino até os 21. Então é isso que nós precisamos acordar. E se não for pela mãe, Eliane, a mãe é a primeira fonte. Porque É a verdade. matriz do céu para a terra é a mãe. E É a verdade. criança, no início, ela está nesse campo entrelaçado da mãe, ela absorve a medida da mãe das coisas, o olhar da mãe. É Ela verdade. absorve o campo magnético do coração da mãe. Então, ela vai para aquele primeira medida que ela tem, a criança pequena, é pela mãe. Então, a mãe, por isso que eu escrevi isso, a mãe é a chave para virar. Entende? E para a gente poder expandir essas crianças, para elas serem o que elas são, para elas serem o inédito, para elas mostrarem para nós o verdadeiro caminho, a verdade, a luz, para eles Uhum, trazerem as possibilidades infinitas do universo, uhum. do campo quântico, que eles vão trazer outras formas de pensar, de ver, de estar no mundo, de viver o mundo. Menina, olha, eu fico arrepiada aqui. Tudo que você está falando é tão verdadeiro, nossa, é tão profundo, é tão importante. E aí entra a dificuldade do adulto de lidar com a novidade. Mas Isso. aí eu martelo aqui em tudo quanto é live. O ego só gosta do que é velho. Se Exato, do mesmo você caminho. o falso eu só gosta do que é velho. Você vai ficar aí nessa miséria, nessa escassez, identificado com o falso eu? Ou É, por isso, entendeu? Que eu falo. Aí a pessoa quer cocriar, a pessoa quer acessar as infinitas possibilidades, mas não abre mão da miséria que é o ego e o falso eu. é, Então não dá, é. entende? E a nossa mente, ela é tramóia, né? Porque ela cria aquele circuito do caminho e ela vai por aquilo ali que já tem a pegada. Se você não sair do caminho, não começar com pequenas atitudes no teu dia a dia, a agir, pensar, fazer, sentir diferente, incluir as diferenças, o novo, o inédito. E a criança, ela todo dia, ela acordou, ela tem novidades. Ela acordou, olha aí, ela foi lá, pegou o livro, chamou discípulos. Gente, essa foi demais. Porque realmente ele não tinha ouvido essa palavra. Não é possível, sei Mas lá. nunca, Eliane. Nem na escola ele tá. Ele está conectado na consciência não local. Vamos falar de outro Ele tá princípio. pegando informação de lá, entendeu? Claro, Você vê. claro, mas eles estão chegando com uma estrutura, Eliane, que eles têm. Eles absorvem dos fótons solares todo dia uma frequência alta e tem novas informações chegando do Sol todos os dias para eles. E não é só o nosso Sol local, né? Aí a gente vai para a espiritualidade, que tem outras conexões aí dos sóis espirituais, trazendo para nós esses seres espirituais já com possibilidades de, imagine, trouxe para a mãe, vamos falar sobre os discípulos, porque ele está conectado no não local mais do que no corpo físico, muito mais. Exatamente. Ondas teta, o que que faz?
faz a criança ver além, sentir completamente o campo. Eu Uhum. coloquei lá no meu Instagram uma live que eu postei, ou não sei se eu não postei ainda, mas está para ser postado, o desenvolvimento científico da análise do cérebro dos golfinhos. Porque os bebês também são pouco estudados, né? É. Mas a análise do cérebro dos golfinhos que dizem assim, como que os golfinhos conseguem ler as ondas do oceano, conseguem ver um humano lá precisando de auxílio, conseguem viver em bando e ter uma comunidade tão bem organizada, com amorosidade, mães e filhos, com as mães, elas vivem entre elas. Como que eles podem isso num cérebro tão diminuto? Mas é que, Eliane, a consciência não está no aparato físico, no aparato mental. O Uhum. bebê é a mesma coisa. A gente olha para lá e fala: nossa, que bebê pequeno. Não, ele tá dormindo, ele não percebe nada. Tá um caos aqui, mãe e pai brigando, a casa toda destrambelhada, a nossa vida agitada, ninguém olhando para aquela criança. E a gente achando que ele não tá vendo nada, mas a criança tá trazendo informação do campo maior, do campo quântico, porque ele é mínimo no físico. E ele é máximo em consciência. E a gente vai depois modificando isso, vindo mais para o denso. Uhum. E se a gente, se não tiver um campo aberto com uma mãe, né, a gente vai caindo a onda e vai entrando de novo na engrenagenzinha da terceira e quarta dimensão, Ai, infelizmente. Senhor. É. Então a gente tem que entender que essas crianças, elas são luminosas, elas são mestres, elas vieram para o inédito, elas estão na não localidade o tempo todo. Imagina você poder fazer os acessos com a sua criança, Eliane. Nossa. Imagina o salto que toda mãe tem possibilidade de dar com a sua criança. Aham. De Nossa. acessar isso, como o teu sobrinho, a minha neta, olha, você hoje tá numa energia rosa, hoje você tá verde, porque eles estão vendo frequências diferentes Uhum. vibrando. Aí, amiga, é o que eu falo, né? A pessoa diz, mas eu quero acessar as infinitas possibilidades. Possibilidades. Aí eu digo, você que tem aí o seu bebê, a sua criança, aí na tua cara, Jesus. Exato. Entende? Então, é isso que eu falo. Se você não preparar o olho, não vai ter possibilidade que você enxergue. É isso. Porque a É, criança ela vai tentando, né? Ela vai tentando manifestar aquelas diferenças. Mas a mãe, de repente, faz igual o Matias de Stefano. Nossa, meu filho tá vendo coisas, vou levar no médico, é esquizofrênico. É o padrão do olhar da sociedade, né? Volta pro padrão. Ah, ele vai é. para a escola, ele não brinca com as crianças, mas ele está sendo acolhido em casa, ele teve esse sentimento de pertença nesse campo mãe e filho. Tem que observar um todo maior, como que foi a chegada da criança, gestação, nascimento. Esta parte do físico também tem interferências no campo da criança que geram ruídos. Tem que olhar isso. Uma série de. É um contexto, né? Como a gente não é uma fórmula, cada criança e cada relação mãe e filho vai ser um caso. Mas a gente tem que observar para o maior. E eu digo sempre nas minhas coisas do Instagram, no meu livro, por favor, mãe, pare de olhar para o que já está colocado nas ciências, que são todas clássicas. Qual ciência que já avançou para a física quântica, que já adaptou um pouquinho a epigenética, talvez, né? Nem as artes. Nem as Ne- artes. Nem as artes, né? Você deve ter visto o professor da Unicamp aqui fazendo live com a gente. Ele começou a pesquisar o trabalho do Dr. Francisco de Biasi, o meu trabalho, para escrever um livro, porque ele falou que é medieval a abordagem da arte dentro da universidade. Imagine, a cadeira mais, o campo mais livre ainda é medieval. Imagine a escola onde essas crianças estão indo, estão frequentando todos os dias. Ai, nem me fala. Sabe Nem me aquele fala. vídeo lá do The Wall, né, do Pink Floyd, aquela É, é a salsichinha. É a a salsichinha. salsichinha. Mas é por isso que eu escrevi o Quantum Sapeca, né? Que é
vergonhosamente o único livro infantil de física quântica no Brasil. Eu acho isso, por um lado, eu fico orgulhosa, mas por outro, eu acho uma Sim, vergonha. é verdade. Eu ter escrito o primeiro livro de física quântica infantil. Não só o infantil, o infanto-juvenil também. Quando eu A estava chave quântica. escrevendo esses livros, eu entrava nas livrarias, como eu viajo com frequência a trabalho, eu ia assim nas mais diferentes cidades e tal. Você tem um livro de física com tema de temática de física quântica infanto-juvenil? Não, 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 É, não, não, não. Nem não tem. infantil, nem infanto-juvenil, não tem, Não entendeu? tem. E aí, mas o que que acontece? As escolas construtivistas estão adotando. Já várias Ah, escolas. que legal. Várias escolas, entende? E você vê um livro bem básico, né? Ele é todo ilustrado, que vai ensinar a criança o que que é o salto quântico. Gente, pelo menos isso, né? É. E você vê, não fere em nada o tradicional, porque a professora, ela queria apresentar a tabela periódica. Olha que professora iluminada. Aí, ao invés dela dar aquela tabela para eles decorarem o número atômico, o número de massa, bababá, ela primeiro trabalhou o quantum sapeca. Ah, que legal. Aí mandou eles apresentarem, fizeram de massinha os personagens, fizeram painéis. Aí, quando entrou os elementos, aquilo fez sentido, porque eles já conheciam o átomo, já conheciam, né? Então você veja, só enriqueceu, Só só enriqueceu. acrescentou. Sim. Outras possibilidades. E se der para criança ainda, assim, traga o que você pensa sobre isso, o que você já sabe sobre isso, qual a tua experiência sobre energia, sobre. A criança vai falar coisas, vai trazer coisas. Não, isso é que é o mais legal. Isso é que é o mais legal, exatamente. E eles pensam outras coisas, né? Você falou que a chave quântica, a Manu teve alguma influência na tua Teve, experiência de escrever, né? teve. É, No teu lançamento, você falou. foi, porque eu tenho uma filha adolescente que adora ler, né? E de vez em quando eu sentava para assistir umas séries do Netflix com ela, assim, infanto juvenil. Aquilo foi me dando ideia Sim, para escrever, assim, para a o infanto aventura. juvenil. A abertura, né? Então você vê, eles são o campo de abertura, né? É, Não é. tem. E Não... se a gente precisa estar consciente disso, que são essas crianças que estão chegando, quem são elas, e que passam por nós, mães. Nós somos a torre de comando no princípio de uma criança. A gente é a torre de comando. Pode ver, a gente tem. Eu estudei um tempo psicanálise. Se você for estudar os casos em psicanálise, você vai ver assim que a mãe, por exemplo, tinha muito medo, muita tensão, vamos dizer assim, no padrão da mãe, sobre obesidade e sobrepeso. A filha desta mãe começou a estar nesse lugar, desenvolver obesidade e sobrepeso. Daí a gente pergunta no mundo, na observação do mundo quântico, por que isso? Porque, Eliane, onde você põe o foco, a energia cresce. Então, a Exatamente. criança que responde àquele campo da mãe, que é uma vibração, uma frequência que a criança sente isso, ela acha que aquilo ali é o que a mãe quer, porque ela está com mais energia ali. E aí Uhum, ela vai responder esse lugar, ela vai para esse lugar, achando que uhum, esse é o lugar de mais energia da mãe. uhum, Aí essa criança faz um sintoma na adolescência de bulimia, por exemplo. Esse uhum, é um caso, um exemplo, mas é o que pode acontecer, porque é onde a gente foca mais, o medo absorve energia enorme. é, E ali vai estar uma vibração maior da quantidade de pacotes de energia da mãe. E a criança vai capturar isso e é, vai fazer o comportamento. Então, a mãe que tem medo de tal coisa precisa trabalhar com esse autoconhecimento. Tantos caminhos de autoconhecimento que a gente tem, Eliane, por exemplo, a meditação ou leituras que abram o caminho, ou trabalhar mesmo como eu faço as terapias multidimensionais que elevam a frequência, faz você se perceber.
Aonde está o meu furo? O que que eu estou corrompendo nesse inédito do meu filho pela minha nutrição? Eu sou a nutrição para o meu filho de energia, né? Então tem mãe, por exemplo, que fala palavra super negativa para o filho, vai acordar o filho, tá com o quarto bagunçado, fala: seu preguiçoso, seu desorganizado. A criança, ela vai para esse lugar, porque para Uhum, ela é como no universo, não vai ter o bom e o mal, vai uhum. ter a atenção, os pacotes estão focados ali, É verdade, né? Então a é gente tem verdade. que visualizar, propagar palavras, sentir o teu filho o mais maravilhoso, o perfeito, o que está encontrando caminhos inéditos, o que está ajudando o mundo na missão dele, o que vai fazer diferença. E eu vou estar ali para sustentar esse, com todo Uhum, o meu amor, com a proximidade, com o diálogo aberto, com a exposição do meu amor em uhum. infinitas possibilidades de amor. Tem criança que tem necessidades, outras têm outras necessidades. A gente tem que estar sensibilizada para olhar Uhum. quem é o meu filho. É isso aí, amiga. De coração aberto, né? Coração Sem aberto. preconceitos, sem julgamentos, sem nada, sem filtrar, né? Deixar aquilo ali aberto. É, Realmente é presente no momento. É isso que é. presença, exato. Presença. É muito importante estar na presença e sem amarrada É, nos pré-conceitos estabelecidos, porque a criança, ela é o inédito. é, Ela vai trazer um novo nunca visto na tua é. existência. Exatamente, exatamente. E você me fez lembrar aqui palavras do meu mestre, né, que é o Lama Santen, que ele fala sobre dar o Isso, nascimento sutil, porque o nascimento não é só o nascimento físico. isso. A mãe, não só a mãe, mas os irmãos, o pai, a sociedade, a escola, o tempo inteiro nós estamos dando nascimentos para as É, pessoas, né? Então a criança ela precisa ter esse nascimento desse olhar com espaço, com acolhimento, né? Às vezes a criança tem um super dom, mas ninguém nunca deu esse nascimento para ela, né? é, é. Dela. E como que a gente dá esse nascimento? Com o nosso olhar, que já Olhar. é física quântica pura. O Pura. olhar Colapso de on. constrói, É, é. né? A mãe dá o colapso. Mas você fala assim, não é só a mãe, mas eu quero reforçar que a mãe É a principal. é uma medida muito forte até os 9 anos de idade. A criança É, está entrelaçada energeticamente e espiritualmente na mãe. Então, eu tenho uma situação de outro exemplo, por exemplo, que eu estava na praia e o menininho brincando na areia, pá, 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 o pai, a mãe e o menininho de uns 4 anos brincando na areia. E aí a mãe, assim, horrorizada, olhando para ele, falou: para com isso. Essa areia tem xixi, essa areia tem cocô, o cachorro vem aqui, ele faz em tudo. Você vai ficar cheio de micróbios. A criança parou assim. Aí o pai, coitada, acabou a infância dessa criança. O menino imediatamente, ele parou. E já é. começou assim a chacoalhar a mão, porque imagine quanto verbo, quanto micróbio, sei lá o que, que a mãe dele estava falando, que ele ia ficar doente. Entende? Então, a criança, se a mãe não tiver uma reação diante dos comportamentos, das experiências, a criança ela vai muito para aquilo que a mãe diz, aquilo que a mãe põe como medida, que eu chamo. A medida da mãe passa a ser a medida da criança até os 9 anos. E daí, nos 9 em diante, entram outras coisas, Eliane. Só que a primeira plataforma ali, como a construção de um edifício, de um prédio, está estruturada. A estrutura vem desses primeiros e fundamentais anos. Então, vai ter mudança, vai ter, mas você vai fazer a sua fundação nesses primeiros anos. É, Então, você verdade. vai acabar indo para medidas da tua mãe. O que que a gente faz hoje quando a gente vai para terapia? A gente acaba trabalhando traumas, mas aonde que se chega no nó? Os adultos, onde chegam no nó? Geralmente é na relação com a mãe. É,
A gente tem as nossas situações, condições, só que não dá para julgar nossa mãe também, porque é nível de consciência. É isso que eu É. digo, nível de consciência. Hoje nós temos a possibilidade de outros níveis de consciência. Nós temos outras possibilidades. E graças a Deus, as mães que estão sendo mães jovens, elas têm outros níveis de consciência, que elas já estão um patamar acima, um nível de consciência a mais do que nós. Eu estou vendo mães jovens que estão conseguindo se conectar com o bebê antes da concepção. Uhum. Já consegue, olha, eu estou sentindo o bebê no meu campo, ele está vindo Uhum. conversar comigo. Já conversei com algumas mães, já atendi algumas mães com estas condições. Então Uhum. você veja que a consciência dela já está diferente, que ela já está sintonizando além deste Uhum. campo e tempo e espaço. Ela está Uhum. numa potencialidade não local onde está a consciência do filho antes da concepção. Uhum. Que os espiritualistas, os canais espirituais contam para nós que até 2 anos antes a consciência do filho acopla no campo da mãe, só do campo de energia, fica acoplado ali, para ele ir fazendo o decaimento de onda para ele poder entrar nesse padrão frequencial. Só que ele entra num padrão, ele não vai baixar totalmente, ele vai oferecer para a mãe esse salto na vibração dela. Imagine se você já vai fazer uma sessão de reiki, Eliana. Eu vou fazer em você uma sessão de terapia. Eu vou colocar as minhas mãos em você. Eu, desta frequência para você, você vai elevar um pouco a tua frequência. Agora, imagine dentro do campo da mãe um ser que é um avatar de luz. O que Nossa, acontece? A mãe já vai sendo refrequenciada, gente. Foi o que coisa aconteceu na minha maravilhosa, né? experiência. A minha vida foi transformada. Virou de ponta cabeça, só que na hora que a gente achava que era turbulência, não, era nova possibilidade. Eu desfiz o ego, como você falou. Eu saí do caminhozinho do ego e fui me reinventar. Isso. Estudar física quântica, ser outra mãe, Uhum. entender. Então, a cada criança que está chegando, ele tem esse pacote, essa missão de energia. A gente precisa sintonizar isso, saber disso. Por isso que o meu trabalho é difundir essa ideia. Que a Uhum. hora que a mãe pegar essa ideia como uma possibilidade, ela vai abrindo, Eliane, ela vai abrindo. Uhum. Não existe fórmula. Cada mãe vai Uhum. descobrir o seu caminho, vai fazer a sua jornada. É. E esse que é Nossa, o que lindo. lindo, né? Que coisa linda, gente. E é exatamente isso, né? Você contando isso me lembrou a história da Manuela, né? Que É, eu um lembro bem. ano. Oi? Eu lembro Então. dessa história. Um ano antes, foi bastante tempo antes da concepção, eu fui na taróloga para ver em relação a uma venda de um imóvel Eu e de lembro. repente apareceu a Manuela lá no tarô. Ela já E estava no teu campo. é isso que a taróloga falou, olha, você vai ter outro filho, tá aqui, ó, já tá no teu campo. Né? E ela Ó, falou, deixa eu ver se ela me conta o sexo. Aí colocou de novo e falou, é uma menina. Nossa, viu? incrível, né? As E pessoas com um pouco mais de sensibilidade, né? Sentindo a vibração do campo. E isso foi assim, quase que um ano antes de eu engravidar dela, né? Olha aí. Mas, ai, amiga, que Eu pena. lembro Tá disso. dando aqui o horário, né? A nossa live. Mas olha, é um prazer enorme falar com você, coisas muito importantes que você deixou aqui. Você A também, live querida. fica gravada, já tem gente, pessoal que adorou o tema, já tem gente aqui querendo encaminhar para filha, para Ah, que sobrinha. legal. Gratidão. Gente, sigam a Simone, ela está aqui no Instagram, né? O seu Instagram é @Simone, Inês, escritora. Simone Inês Escritora. Isso. Olha, É, eu que agradeço, Eliane. Também acompanho o teu trabalho. Sou sua fã, você sabe. Teu trabalho aí é esse daí mesmo de formiguinha, né? A gente tem que ir espalhando essas sementes e as sementes vão sendo propagadas em solos
corações e solos muito bons, porque a gente sabe que tá, graças a Deus, a gente tem já uma população diferente, né, Eliane? Uhum. E quiçá as crianças que serão mães logo É. já serão um outro patamar ainda. Exatamente, exatamente. Porque tem isso também, né? Aí, de um jeito ou de outro, a coisa vai evoluindo, né? Mas é isso. Que bom, Gratidão, gente. amada. Muito bom Obrigada. vê-la. Ai, que bom, viu? Beijo, até a próxima. Depois combinamos aí outros encontros, porque esse tema é super extenso e super importante, né? Um Valeu, beijo, Eliane. obrigada. Gratidão. Beijo. Até, Tchau, tchau, tchau. pessoal.